bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Sabendo Viver. Eu sou Sinara França, sou terapeuta cognitivo-comportamental, sou uma vencedora, venci um relacionamento com um psicopata e hoje eu quero falar do sentimento de culpa do narcisista. Será que o narcisista, em algum momento, ele pode sentir culpa? Lembrando a vocês que eu estou falando do narcisista patológico, não de alguma pessoa que ela possa ter alguma característica semelhante a alguma característica relacionada a uma pessoa com transtorno de personalidade. Então, quando a gente fala narcisista patológico, já é uma pessoa que tem um transtorno de personalidade. Existem sim os graus. Então, existe o narcisista, que ele tem um grau mais leve, e até mesmo o narcisista que tem comorbidade com a psicopatia. Então, é o narcisista perverso, é o narcisista maligno. E o narcisista que tem o grau mais leve, em determinado momento, ele pode sim ter esse sentimento de culpa. Mas espera aí, Sinara, como assim? Uma pessoa narcisista, ela pode sim sentir culpa. Mas eu vou explicar aqui a vocês exatamente a diferença do sentir culpa da pessoa narcisista e o sentir culpa de uma pessoa que não tem transtorno de personalidade. Então, há uma diferença, porém, em determinado momento, um momento muito rápido, esse narcisista ele pode sentir essa culpa, mas eu vou explicar aqui a vocês como funciona. Então, eu vou explicar aqui a vocês como funciona esse sentimento de culpa que é gerado por nós que não temos transtorno de personalidade. Então, uma pessoa que não tem transtorno de personalidade, em determinada situação, ela pode tanto sentir culpa por algo que tenha feito a alguém, ou até mesmo sentimento de culpa por algo que ela possa ter feito de mal contra ela mesma. Alguma situação em que ela poderia ter tido uma atitude diferente, ela não teve. Algo que ela poderia ter feito melhor para ela, ela não fez. Então, gera esse sentimento de culpa. Então, isso é internalizado. Isso a gente traz para o nosso interior. Então, isso vai gerar emoções e esse sentimento de culpa. O narcisista, ele pode, em determinado momento, por alguma ação que ele venha ter contra alguém, ele pode, por segundos, sentir essa culpa. Mas vamos lá que eu vou te explicar exatamente como que vai funcionar esse sentimento de culpa pelo narcisista. Agora, para o narcisista, esse único momento em que ele possa sentir essa culpa, ele não vai internalizar, ele vai externalizar. E como que ele faz isso? E vamos supor uma situação em que o narcisista fez mal a alguém, prejudicou. Porque o narcisista ele está sempre fazendo isso. Uma pessoa que passou por um abuso, um desconforto com aquela pessoa narcisista, essa pessoa ela pode querer do narcisista uma justificativa, ela pode querer indagar a situação em si com o narcisista, e essa pessoa pode até querer quebrar esse ciclo, essa pessoa discutir, dizer que vai embora, que não quer mais continuar essa relação, enfim, qual seja a situação dessa vítima do narcisista. Então, se o narcisista ele observa naquela pessoa que aquela pessoa ela está desconfortável, algo que ele possa ter feito, que prejudicou, causou um mal-estar àquela pessoa, por algum instante ele pode vir sentir essa culpa. Mas como que essa culpa vai funcionar? O narcisista, ele cria uma barreira de proteção que é esse ego, essa sensação de grandiosidade e superioridade. O narcisista ele não quer demonstrar as suas fraquezas, as suas dores, então ele não pode internalizar aquilo que ele está sentindo. Então ele precisa projetar, ele precisa externalizar aquela situação para que esse ego
essa sensação de grandiosidade permaneça. Esse personagem criado por ele como sendo um personagem que ele é único, ele é superior e ele é inabalável. Então, ele vai projetar essa culpa na outra pessoa. Então, como que esse narcisista vai contabilizar essa culpa? Esse momento em que ele sente rapidamente essa culpa. Essa culpa ele não pode internalizar. Então, ele vai precisar projetar na vítima essa culpa para que ele não possa sentir. Porque sempre que o narcisista ele age de forma errada, ou se ele lança a culpa a outra pessoa, é sempre para a proteção do seu próprio ego. É a proteção da imagem da pessoa perfeita e a proteção da sua grandiosidade. E vamos supor, se uma vítima realmente decide romper com esse narcisista, o narcisista percebe que ele fez algo àquela pessoa e é por isso que essa pessoa está o deixando, já não está se submetendo às suas manipulações. Então, a culpa do narcisista é como, gente? Como vai funcionar essa culpa? Peraí, então algo que eu fiz não está dando certo e eu preciso modificar toda essa situação externa. Então, ele sente, mas ele vai projetar. E ele vai usar novamente da manipulação e ele vai fazer essa pessoa se sentir culpada. Porque o narcisista ele não pode ultrapassar essa barreira da grandiosidade. Então ele vai racionalizar essa culpa e vai projetar na outra pessoa. Então é aquele momento em que ele faz assim: olha, eu fiz isso com você, mas eu fiz porque você mereceu. Eu fiz porque você me fez essa outra situação. Eu fiz porque você me provocou. Eu fiz porque você não me obedeceu. Então ele vai racionalizar e ele vai achar uma justificativa para proteger esse ego, para que ele não venha sentir essa dor, e ele vai lançar a culpa sobre a vida da outra pessoa. Então é assim que os narcisistas, eles fazem no momento em que vem a sentir esse sentimento de culpa. É na mesma hora, ele sentiu, mas ele percebeu que ele precisa se proteger. E ele precisa externar essa culpa em alguém. Então é assim que esse narcisista, que não tem a comorbidade com a psicopatia, ele vai sentir por alguns momentos, por alguns segundos, essa culpa. Mas ao mesmo tempo ele racionaliza, não internaliza e começa a projetar essa culpa na outra pessoa. Então é por isso que ele precisa sempre lançar essa culpa para que ele possa se proteger e para que ele venha permanecer com esse ego dele intacto e essa sensação de grandiosidade permaneça, e assim ele veja na outra pessoa a culpa que realmente deveria ser dele, ele vê essa culpa na outra pessoa. Então essa é a diferença. A gente internaliza, a gente sente, a gente analisa, e o narcisista não, ele externaliza. Então ele projeta na outra pessoa para que ele mantenha esse ego e esse senso de grandiosidade perfeito e intacto. Tá bom, gente? Espero que eu tenha ajudado. Curtam o vídeo se vocês gostarem, deixem seus comentários. Meu contato para a sessão de terapia está aqui na descrição do vídeo. E um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo.